que é pessoas comuns, né, vivendo o incomum em Deus. E também eu queria que colocasse lá, do ordinário ao extraordinário. Quem fez essas PowerPoint foi a nossa Andressa ali, linda, né? Ah, Ney, é que é a primeira vez que ela fez. Você faz, todos os outros foram Ney, tá bom? Todos os outros foram você. Né? Então a gente vai viver, gente, do ordinário ao extraordinário. Você crê nisso? Que a gente pode ter uma vida assim, uma vida, gente, tremenda no Senhor, sabe? A gente não está nesse mundo só para crescer, ficar velho e morrer. Não, a gente está aqui com uma missão. Todos nós temos algo que o Senhor deseja fazer através de você, né? E da minha vida também. Amém? Então vamos lá, gente. Assim, e Deus, a gente vê como Deus usou pessoas improváveis, pessoas comuns, pessoas que se escondiam, né? Deus usou de uma maneira tremenda. Deus tirou aqueles homens, aquelas mulheres ali daquele lugar que estavam escondidinho para nos ensinar até hoje. Nós aprendemos com essas pessoas, né? Que Deus tirou. Tem umas que a gente nem tem o nome delas, que aparece na Bíblia. Como a mulher samaritana, né? A gente não sabe o nome dela. Tem tantos outros, né? O gadareno, tantos outros personagens ali que a gente não ficou sabendo os nomes, mas que nos ensinaram tanto, não é verdade, gente? E talvez você já tenha pensado sobre você mesmo assim, que você é tão escondidinho. O que você pode fazer, né? Para mudar o mundo, para mudar o lugar onde você vive, o lugar onde você está, onde você trabalha, onde você estuda, né? O teu lar. Você fala assim, como uma pessoa assim tão comum, tão improvável, uma pessoa assim, parece que não tem relevância, como que eu posso ser usado por Deus? Como Deus vai querer me usar? Né? Parece que eu não tenho valor nenhum. E gente, a gente muitas vezes se acha uma pessoa dispensável, né? Mas nós somos a menina dos olhos do Senhor. E Ele deseja usar a tua vida, assim como Ele quer usar a minha vida. Ele deseja isso. Você crê nisso? Que você pode ser usado aonde você estiver, aonde Deus te levar. E Efésios 3:20 diz assim, ó: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quando a gente entende que é o poder de Deus que atua em nós, que não é a nossa força, que não é a nossa inteligência, que não é a nossa capacidade, quando a gente entende que é o poder do Senhor que atua em nós, gente, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pensou ou pensa, né? Do que tudo que a gente pede. Ele é capaz de me usar apesar de mim, e Ele é capaz de te usar apesar de você. Amém? E Ele deseja, nós como pessoas comuns, termos os alvos incomuns, né? Ele quer escrever a nossa história juntamente conosco. Muitas vezes a gente quer, né? A gente vai com tudo escrevendo a nossa história, fazendo o que a gente bem entende. Mas Deus quer estar junto conosco em todo o tempo. Mesmo quando nós não percebemos, Ele está, né? O João Vitor falou isso, que Ele nunca deixou você. Mesmo quando você não estava com Ele, né? Pensando que não estava com Ele, mas Ele estava ali. Mas Ele deseja sentar-se conosco e escrever juntamente conosco a nossa história, que será uma linda história. Amém? Não servimos a um Deus comum. Nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, né? Ele é um Deus de maravilhas, é um Deus do impossível, é um Deus de amor, né? E Ele nos deu o seu bem mais precioso, que foi o seu Filho Jesus, por amor a nós. E acredite, Ele deseja nos usar. Ele acredita em mim e em você. Gente, e se tem alguém que acredita em nós, é Deus. Ele acredita em nós.
Nós não acreditamos muitas vezes na gente mesmo, mas o Senhor, Ele acredita em nós e deseja nos levantar, né, como luzeiros neste mundo. Amém? E qualquer um de nós, pode ser usado poderosamente pelo Senhor, se a gente crer e se a gente for ousados para termos esse alvo, né, em comum, de passar do ordinário para o extraordinário em Deus. E viver esse extraordinário é mergulhar no Senhor, porque nós poderemos fazer grandes coisas, né, que surpreenderão mesmo até a gente. A gente fala assim, meu Deus, como que Deus fez isso, né? Me usou para fazer tal coisa, me usou para falar tal coisa, me usou para trazer tal pessoa a Jesus. Sabe, gente, o que a gente viu aqui com esses homens, que eles tiveram essa experiência com Deus, eles estão saindo daqui, eles vão querer falar de Jesus, não é verdade, homens? As mulheres também fizeram, né, o retiro de integração, o encontro com Deus, seja como você queira falar, né? Mas assim, nós queremos mais de Deus. Amém? Em Efésios 3:20, quando a gente lê que Deus é capaz de fazer infinitamente mais e além do que jamais ousaríamos desejar, pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós, Deus faz tudo isso conforme o poder dele por nosso intermédio. Gente, para abençoar as pessoas, Deus vai usar uma vida. São pessoas que não são pessoas perfeitas. Olhe para quem está do seu lado e fala, você não é perfeito não. E você só vai ser perfeito na glória. Né? Nós não somos. Mas aí fala para a pessoa que está do seu lado, mas você precisa de mim. E eu preciso de você. Gente, justamente, né? Por ser por nosso intermédio que nós precisamos cooperar com Ele, fazendo a nossa parte. Porque se a gente não fizer a nossa parte, Deus não tem como agir em nossas vidas. Ele vai esperar a gente dar esse primeiro passo, de fazer a nossa parte, para que Ele possa nos usar. Isso significa que a gente precisa, assim, ser ousado. E termos em mente que tudo é por Ele, né? Talvez você e eu, né, já pensou assim, né? Quem Deus quer usar ou quem Ele procura? Será que são as pessoas muito inteligentes, né? Ou alguém famoso que pode dar um testemunho, né? Um jogador famoso, alguém que assim com super talento, né? Nós muitas vezes julgamos com o nosso achômetro quando muitas vezes pessoas comuns, assim como eu e você, decidem viver uma vida com Deus. Mas Deus, com certeza, Ele quer me usar, Ele quer te usar, né? Ele quer usar os cientistas, os doutores, a dona de casa. Ele quer usar diaristas, os empresários, balconistas, lojistas, os garis, os bombeiros, policiais, os médicos, recepcionistas, dentistas, né? E assim por diante. Eu e você, Ele quer nos usar. Não importa a profissão que você tenha, ou se você não tem uma profissão, ou se você é mãe só. Gente que dá um trabalho enorme, não é mães? Ser mãe não é fácil, né? Ser uma dona de casa não é fácil, dá muito trabalho. Fala que eu não trabalho. Claro que trabalho, eu trabalho o dia inteiro e muito mais, muitas vezes, do que aquela pessoa que trabalha fora. Mas o Senhor deseja te usar ali mesmo dentro do seu lar, com o que você tem, com o que você faz ali do seu lar, né? E Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. A gente só precisa querer ser usado, se deixar ser usado por Ele. Na elite religiosa, né, os fariseus, né, de Jerusalém, eles se encontraram assim com Pedro e João. Depois da ressurreição de Jesus, eles não sabiam o que faziam com eles, porque eles estavam continuando a fazer o que Jesus fazia. Eles estavam curando pessoas, eles estavam libertando pessoas, eles estavam fazendo milagres. E eles pensavam assim, o que esses caras estão pensando que são? Né? Esses homens não eram apenas pescadores comuns assim, sem escolaridade nenhuma. E as pessoas podem estar pensando isso de você também. Você já parou para pensar? Tipo, quem ele é, o que ela pensa que é? Agora que virou crente, né? Agora pensa que sabe mais do que a gente, pensa que conhece mais a Deus do que a gente, né? Eu estudei com essa pessoa, trabalhei com essa pessoa, assim como pensaram dos discípulos ali, né? De onde vinha toda a ousadia e o penetrante jeito de falar com as pessoas, né? Que impactava as pessoas quando era falado com elas. Assim como foram com eles, será conosco também. Porque a Bíblia diz que eles reconheceram que aqueles homens tinham estado com Jesus. E as pessoas vão reconhecer também que nós estamos com Jesus. Porque quando nós estamos com Jesus, quando o Senhor fala conosco, nós exalamos esse perfume que vem do Senhor, né? Nós transbordamos a vida de Deus em nós, as outras vidas. As vidas vão querer falar conosco. Elas vão falar assim, tem alguma coisa em você. Vocês vão ver, gente. Se vocês já não estão vendo isso, as pessoas vão vir até vocês e vão começar a se abrir.
sem mais nem menos. Você fala, meu Deus, o que eu vou falar agora? E quantas vezes quando uma pessoa vem falar algo para mim, eu penso, o que eu falo para essa pessoa? Senhor, me ajuda, minha cabeça está ali, né? Conversando ali comigo. E o Senhor, Ele mostra o que a gente deve falar. Porque a gente entende que é o poder dEle em nós. Não somos nós, mas é Ele. Amém? Né? Então vamos aprender hoje com 3 pessoas muito comuns, né, na Bíblia, e que elas foram usadas assim de forma extraordinária. Pessoas que não pensavam que podiam fazer algo em Deus. E a gente vai começar com Miriam. Miriam é irmã de Moisés e de Arão, né, quando eles estavam ali no Egito. Então o faraó havia determinado que cada egípcio deveria matar os meninos que nascessem das hebreias, pois eles estavam no Egito e se tornaram assim numerosos. Então o faraó falou assim, esse povo está crescendo demais, né? E eles vão começar, né, a querer mandar em tudo, a gente tem que fazer alguma coisa com eles, né? Eles eram muito férteis, eles encheram ali o país e eles ficaram com medo, né, os egípcios ali, deles ficarem mais fortes que eles. Uma forma de parar o crescimento ali, pelo menos, né, era o que os egípcios pensaram, era eliminá-los desde pequenos. E Êxodo 1:22 diz assim, ó, então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, falando dos filhos dos hebreus, né? Mas a todas as filhas guardareis com vida. E essa ordem colocou em risco a vida de Moisés, que é apenas um bebezinho, né? Mas a estratégia, gente, de Joquebede, né, da mãe de Moisés e de Miriam, né, a irmã de Moisés, salvou a vida dele. E assim Moisés, ele é um tipo de Cristo, porque ele libertou o povo ali do Egito, né, o povo de Deus ali do Egito. Isso bem depois, né, dessa história que eu estou contando aqui. Moisés era um bebezinho. Mas agora você pense, Joquebede e Miriam colocaram Moisés num cestinho, né, e colocaram esse cestinho no rio. E Miriam foi observando aonde Moisés estava indo, né, com dentro do cestinho. Imagina, gente, hoje, para a gente ouvir uma história dessa, é linda a história de Moisés, é ou não é? Né? Hoje a gente já sabe o final dessa história. Mas ali, naquele exato momento, Miriam não sabia, Joquebede não sabia. Ele podia virar ali, ele podia morrer afogado, podia vir um jacaré comer ele, né? Não sei que bicho tinha ali. A gente não sabe o que poderia acontecer com aquela criancinha ali. Elas não sabiam. E Miriam foi observando onde ele ia. E ele chegou até lá o palácio, né? E assim, eu queria que vocês se colocassem no lugar. Pensa, eu gosto de me colocar no lugar dessas pessoas, né? Dessa mãe, que para que o filho não morresse, ela o lançou no rio, né? E a irmã ali, coloque-se no lugar daquela irmã também observando, né? Aí Miriam, quando viu que ele chegou, e a filha do faraó pegou ali o Moisés, e Miriam convenceu, ela foi até a filha do faraó, e ela convenceu a filha do faraó a entregar o menino à própria mãe, para que cuidasse dele por um tempo. Claro que a filha do faraó não sabia que ela era a mãe. E Joquebede, que deu de mamar para Moisés, né, por um bom tempo, Joquebede que ficou ali com ele. Ali Miriam, ela tinha 12 anos. Miriam era uma criança comum, uma pré-adolescente, né? E, gente, ela foi usada para manter vivo o libertador dos judeus. Ela manteve, através dessa ousadia, ela chegou até lá, né? A mãe deixou que ela visse, ela foi atrás de Moisés. E ela foi usada por Deus para que falasse com aquela filha do faraó, né? E convencesse ela, né, de trazer
Joquebede. Ela falou assim, tem que trazer uma pessoa, né, uma hebreia para dar de mamar para ele. E ela já foi pegar a mãe dela. Se ela não tivesse obedecido à voz que falou ao coração dela, se ela se rendesse ao medo, se ela falasse assim, minha mãe vai ter outros filhos, né? Vou deixar isso daí, né? Mas ela foi ousada, ela foi corajosa, né? E essa situação pode ter levado ela a ter tantos sentimentos. Você já parou para pensar nisso? E emoções assim contrários do que ela fez, né? Assim, o que eu vou fazer agora, né? Uma criança praticamente, né? Mas ela foi em frente e se deixou ser usada por Deus. Diariamente, gente, nós podemos passar por situações onde nós podemos ser usados por Deus ou não. Nós podemos escolher, quando nós levantarmos da cama, nós podemos escolher se nós vamos estar assim, sensível à voz do Senhor ou não. A gente vai poder ajudar outras pessoas ou não. Nós vamos escolher todos os dias se nós vamos ser bênção ou não. Ou se nós só vamos viver, só vamos respirar, mas nós escolhemos ser bênção ou não. Assim como Miriam foi uma bênção na vida de Moisés, nós podemos ser bênção na vida de pessoas que tanto precisam de Jesus. Você concorda comigo? Amém? Quantas vezes você pensou em se colocar à disposição de alguém para orar? Sem conhecer. Gente, porque a oração, por exemplo, tanto no encontro de mulheres como de homens, foram feitas orações aqui 24 horas, gente, sem cessar. A maioria não conhecia as pessoas que estavam orando, mas estava ali o nome de cada um de vocês. E por isso que Deus tocou a vida de vocês. Por trás havia alguém orando por vocês. Vocês que fizeram esse encontro. E você está aqui hoje também porque com certeza alguém orou por você. Porque, gente, é uma guerra. O mundo espiritual, ele não quer que você esteja aqui. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E por isso nós estamos aqui hoje. Houve guerra para você estar aqui? Sim, com certeza. A gente não consegue enxergar com os nossos olhos. Mas houve. Para que a gente estivesse neste lugar, houve alguém orando por nós. Amém? Né? Quantas vezes a gente ficou com vergonha de falar para as pessoas sobre Jesus? Tipo, o que ela vai pensar de mim? Eu já fiquei com vergonha de falar para pessoas. O que vai, se ela perguntar, o que eu vou falar? Né, gente? E eu me arrependo disso. Né? E outras falei, rompi nisso, né? Consegui falar para as pessoas e Deus me usou. Né? Outras vezes eu fui rejeitada ao falar de Jesus, porque é esse o nosso medo, o de sermos rejeitados. Porque o mundo vai nos rejeitar, gente, isso é fato, a palavra fala isso. E se a gente continuar com esse medo, a gente não vai ser ousado, a gente precisa ser ousado mesmo que a gente seja rejeitado, o Senhor quer nos usar, né? Agora vamos falar de outra pessoa, vamos falar de Raabe. Raabe, gente, era uma prostituta na cidade de Jericó. Ela era uma mulher rejeitada pela sociedade, né? Sabe, aquela mulher falada. Ela não tinha a mesma educação, nem o mesmo conhecimento de Deus como outras mulheres mencionadas na Bíblia. Né? Eu poderia aqui mencionar diversas mulheres que foram assim ensinadas, tipo Ana. Né? Ana, ela ia ao templo para orar. E foi uma bênção, Ana, mãe de Samuel. Eu poderia falar, mas eu escolhi Raabe, porque Raabe foi uma pessoa tão comum. Quantas Raabe nós conhecemos, né, gente?
ela queria mudar de vida. Ela não queria viver aquela vida. E ela mudou, ela decidiu mudar de vida. E a gente sabe que depois, né, ela fez escolhas que agradaram a Deus. Ela fez escolhas certas, né, porque ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Ela já tinha ouvido falar do Deus que fazia milagres. E ela jamais podia imaginar que um dia ela estaria frente a frente com 2 israelitas. Ali queriam precisar da ajuda dela, né, para se esconder. Eles precisaram dela. E ela escondeu eles ali. E ela foi fiel. E apesar do medo que ela possa ter sentido, porque se ela fosse pega, também ela poderia ter morrido, né? Ela ajudou aqueles israelitas a se esconder. E Deus lembrou-se dela segundo a sua fé e não segundo o seu passado, né? Ela não permitiu que o medo afetasse a sua fé na confiança de ser salva por Ele, por Deus. A história bíblica de Raabe, a prostituta, mostra que nenhum de nós é insignificante para Deus. Nenhum. Nem aquele que você fala, aquele não tem jeito mais. Eu desisto. Não é insignificante para Deus. Raabe, ela superou o passado dela. Ela tinha um passado terrível, mas ela superou em Deus. Ela avançou. Ela deixou o passado para trás e falou: eu quero esse Deus. Ela passou, gente, a amar o Senhor, e ela é mencionada na genealogia de Jesus. Pensa, como que ela ficou importante, essa mulher? Se você for lá buscar em Mateus 1,5, você vai ver o nome de Raabe lá. Aqui foi prostituta, mas que ela recebeu o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Ela casou-se, ela teve uma família, ela foi mãe de Boaz, foi ancestral de Davi e de Jesus, né? Boaz foi pai de Obed, avô de Davi. Imagina, ela é da linhagem de Jesus, por isso que ela está lá na genealogia. Raabe foi uma das únicas mulheres, uma das 2 únicas mulheres citadas na galeria dos heróis da fé, que está em Hebreus 11, e o versículo que fala dela é Hebreus 11:31. Se você for ver lá, Hebreus 11:31, você vai ouvir de Raabe novamente. Raabe está ali. Hebreus 11:31 diz: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então, não importa o quão negativo tenha sido o seu passado, Deus sempre terá um recomeço para você. Um novo começo. Assim como Raabe, uma mulher comum, né? Você pode ter um passado, mas também tem um futuro pela frente. Assim como ela teve um futuro pela frente lindo. Então, supere o seu passado. Não viva do passado. Porque quando a gente para no passado, gente, a gente não avança. A gente fica preso no passado. A gente fica aceitando as culpas do passado, as acusações do nosso passado, mas a gente vai avançar, assim como Raabe avançou. Não viva do passado, siga em frente, não desista de você. Amém? Agora, a terceira pessoa aqui que eu quero falar é Timóteo. Nós falamos de uma pré-adolescente, né? Nós falamos de uma mulher. Não sei quantos anos Raabe deveria ter, mas agora nós vamos falar de um jovem, que foi Timóteo. Sabe, eu amo a história de Timóteo, eu leio, releio, porque eu acho tão lindo assim, o jeito que Paulo falava de Timóteo, e as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo, antes da sua morte, foram escritas para um jovem comum, chamado Timóteo. Gente, Timóteo, ele era tímido, né? Quantas pessoas... Eu sou uma pessoa super tímida, né? Você pode não acreditar hoje, porque eu posso falar com você hoje aqui. Mas se você conhecesse eu lá atrás, né? Eu não pegava, né, Ney? O Ney sabe como eu estou aqui porque Deus me capacita.
né? Eu sei que é Ele que me capacita para falar com vocês. Não é de mim, porque se fosse de mim, eu não estaria aqui, né? E Paulo chamava Timóteo de meu amado filho. Olha que lindo, né, gente? Ele não era filho de sangue de Timóteo, mas ele amava tanto a Timóteo, e Timóteo, ele amava tanto a Deus, que Paulo tomou ele assim como um filho. O pai de Timóteo, ele era grego, e a sua mãe, Eunice, era judia, né? Ele foi convertido a Cristo ainda mocinho, através de Paulo, do ministério de Paulo. Na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo foi apedrejado em Listra, na cidade natal de Timóteo. Isso está em Atos 14, 19 e 20, gente. Talvez Timóteo tenha até sido assim testemunha desse fato, né? E na viagem seguinte, Paulo visitou Listra novamente, né, outra vez, e levou Timóteo com ele ali. E dessa forma começou o ministério de um jovem comum, né, que se tornou um dos maiores ministérios apostólicos do primeiro século. Quantos jovens comuns nós temos aqui? Todo mundo. Olha quantos jovens, gente, quantos jovens? Né? Quantos se sentem jovens? Olha lá, todo mundo aqui, né, gente? Nós nos sentimos jovens, né? E foi esse jovem que Paulo ansiou por ver em suas últimas horas. Na hora que ele estava lá na prisão ali, ele pensou em Timóteo. Ele mandou avisar para que ele viesse de Éfeso a Roma, para estar com ele naquela hora final, ali perto da morte dele, que está na segunda carta de Timóteo 4:9, que ele fala: procura vir ter comigo depressa, Paulo fala, né? E aí no versículo 13 ele fala: traga-me a capa, traga-me os meus livros, os pergaminhos, né? Paulo, ele tinha uma necessidade ali na prisão, gente. Ele estava com frio, naquela prisão fria, e ele falou: traga-me a capa, né, Timóteo? A gente não sabe se deu tempo, né, de Timóteo ter chego, né, até ele, mas eu espero que tenha dado tempo, né? Timóteo também ajudou Paulo a escrever 1ª e 2ª Tessalonicenses, e mais tarde também ajudou ele a escrever 2ª aos Coríntios. Um jovem comum. Ele era comum, mas com um desejo ardente de buscar a Deus, um desejo de ter o Senhor na vida dele. Essa era a diferença de Timóteo. Ele foi dirigido e enviado às tarefas ministeriais assim específicas por Paulo. Ele foi a Corinto, e Paulo fala da sua intenção de mandar Timóteo outra vez para Filipos. Então ali com Paulo, gente, Timóteo era o moço, né, de Paulo. Ele viajou também com Paulo para Jerusalém, e ele ficou ali com ele. Em Colossenses, Filemon, ele estava com ele durante também o julgamento de Paulo ali. E ele possivelmente também foi preso com Paulo, né, porque Hebreus 13, 23 menciona que Timóteo havia sido solto, né, com Paulo ali. Então, Timóteo voltou a Éfeso, para onde Paulo lhe escreveu as 2 cartas, né, recomendando que ele voltasse para Roma, para estar com ele, que a gente já leu, né? Ele falou assim: vem estar comigo depressa, traga minha capa, né, os meus livros, os pergaminhos, né? E depois da morte de Paulo, a igreja de Éfeso ficou sob a supervisão de Timóteo. Timóteo era o pastor ali da igreja de Éfeso. E no decorrer assim de toda a sua trajetória, a gente vê que Timóteo, ele luta contra a sua natureza tímida e reservada. Ele era uma pessoa comum. A gente vê assim que ele tinha vergonha de falar, ele não era uma pessoa que se expressava muito, né? Algumas pessoas trataram Timóteo com desprezo, porque ele era jovem, né? E não colocaram muita fé nele. O que esse jovenzinho está falando aí, né? Em certa ocasião, ele também foi incapaz de corrigir alguns erros da igreja em Corinto, lá quando Paulo enviou para lá, né? Ele errou também, né? A gente vê, gente, os homens da Bíblia, eles erravam.
como nós, né? Eles não eram perfeitos como nós não somos. E isso que é legal, assim, que eu acho assim tremendo na Bíblia, é que a Bíblia não esconde de nós esses erros deles. Ela nos mostra, assim, para deixar como exemplo para nós mesmos, né? Mas vemos que ele sempre obedeceu e honrou Paulo, né, como mentor. E a gente tira muitas lições da vida de Timóteo, né? Vou falar para vocês jovens agora. E não só os jovens mesmo, né? Para todos, né? A juventude, gente, não deve ser uma desculpa para não crescermos e rompermos em Deus. A gente tem que romper em Deus, não importa a sua idade, né? Você jovem pode vencer, né? Você pode ser usado por Deus, sim, né? Assim como uma criança pode ser usada por Deus, um adolescente, né? Um adulto, um sênior pode ser usado por Deus. Todos nós não temos desculpas. Estou falando de Timóteo, mas nós poderíamos falar de outras pessoas da Bíblia também, né? Basta a gente abrir o nosso coração, nós estarmos dispostos para o Senhor em todo o tempo, né? Basta a gente querer, e isso é o bastante para Ele agir em nós, o nosso querer, né? E através de nós Ele quer agir. O querer, gente, você quer? Quem deseja ser usado por Deus, né? Quem quer mais de Deus? Gente, eu não estou falando de bênção, não estou falando quem quer ser abençoado por Deus, não. Eu estou falando de servir a Ele, sabe? Sem nenhuma intenção no coração, né? Você quer, você deseja isso ardentemente? Servir ao Senhor sem pedir nada, né? Gente, a nossa influência ou a nossa inexperiência ou a nossa falta de habilidade não pode nos afastar de Deus. A gente não sabe o quanto a gente pode influenciar. Conversando com a Kalinka esses dias, cadê a Kalinka? Ali a Kalinka. Ela falou assim que como os adolescentes influenciaram, né, outros amigos para trazer ali no Vertical Team, nas quintas-feiras. Como você, adolescente, você pode influenciar vidas. Como você, criança, pode influenciar vidas, vocês, jovens, podem influenciar vidas, ou adultos. Porque a gente começa a se diminuir, achando assim, nossa, eu não sou relevante, eu sou uma pessoa tão comum. Quem que vai querer andar comigo ou vai me escutar? Não, você tem um tesouro que é o Senhor Jesus dentro de você. E nós precisamos, aonde a gente estiver, nós precisamos exalar, né? Nós precisamos transbordar do Senhor. E Timóteo, ele avançou mesmo quando parecia que ia dar errado ou fracassar. Ele não parou. Paulo não deixava ele parar. Por isso que a gente precisa ter pessoas ao nosso lado que nos encorajem, nos impulsionem a continuar. A gente não pode andar com pessoas que vão nos deixar para baixo. Nós temos que ter pessoas que nos levantem, pessoas de Deus, que falam, vamos orar sobre isso. Você vai vencer nessa etapa, você vai conseguir, você vai avançar. Gente, a gente precisa de palavras do céu. Amém? Então vamos ver a recomendação que Paulo escreveu para ele, né? Dele, né? Paulo recomendou ele para a igreja ali de Filipos, né? Filipenses 2, 19 ao 22. O louvor pode subir? Pessoal do louvor. Paulo falando assim, ó, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque ele serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Foi essa a recomendação que Paulo escreve sobre ele ali para a igreja de Filipos.
Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Paulo era tão amigo de Timóteo, como um pai mesmo. Ele conhecia o coração de Timóteo. Ele não queria estar ali para se engrandecer, não. Mas ele fala assim, eu não tenho ninguém como ele que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Estava falando para a igreja ali de Filipos. E hoje, e nós, o que nós pensamos? Como vai ser a nossa recomendação quando alguém falar de nós? Como Timóteo foi aprovado, vamos ser aprovados também? Lembre-se que você é uma pessoa comum, mas tem alvos em comuns. Nós vamos sair do ordinário para o extraordinário em Deus, porque o Senhor está conosco. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E sabe, gente, o Senhor usa cada um de uma forma diferente. Ele nunca vai nos usar da mesma maneira, porque além dele ser criativo, ele nos vê assim singularmente. Ele não me vê do mesmo modo que ele vê, por exemplo, a Tati. Ele olha para a Tati, a menina dos olhos dele. Ele vai tratar com ela do jeitinho que ela precisa ser tratada. Eu sou a menina dos olhos de Deus, ele vai me tratar do jeitinho que eu preciso, do jeitinho que eu entenda, porque nós somos pessoas diferentes. Essa é a beleza do Evangelho, as boas novas. O Senhor, ele trata conosco diferenciado, assim, cada um de nós é importante para ele. Cada um de nós ele vai tratar singularmente. Gente, as nossas digitais são todas diferentes no mundo inteiro. Como que pode, gente, num pedaço tão pequeno de carne? Não tem ninguém igualzinho. Ninguém é igual a você. Já pensou nisso? Ninguém tem o seu jeitinho. Você pode ser parecido com seu pai, com a sua mãe, mas você é você. A sua história é outra história. Você é importante para o Senhor. Você é comum? É comum, porque Ele fez a todos. Ninguém é de ouro, ninguém é de prata. Nós somos de carne. E essa carne vai voltar para o pó. Mas nós temos o Espírito que vai se encontrar com Ele um dia. E nós vamos estar prontos para esse reencontro, amém? Quando Jesus voltar, nós vamos estar com Ele na glória. Já pensou nisso? Que aqui vai passar tão rápido. Rapidamente nós vamos passar por este mundo. Nós queremos deixar um legado aqui, amém? Mas nós iremos passar. E isso vai acabar um dia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria orar com você. Senhor, o Senhor nos vê neste momento. O Senhor sonda os nossos corações. Somos tão importantes para Ti, valorosos. O nosso preço é um preço de sangue. Sangue de Jesus. Sangue do Salvador. Sangue do Messias. Aquele que se doou por nós.